Ah, Quaresma, hoje em dia não é tão respeitada nem temida como antigamente. Fui criada para respeitar essas datas, mesmo porque eu sabia muito bem que lobisomens existem. Eu estava no meu quarto quando ouvi minha mãe chegar da missa de domingo. Pelo tagarelar na cozinha, parecia que minha tia e minhas primas haviam chegado também. Desci correndo para abraçá-las. Desde criança eu adorava essa época, quando a tia vinha passar o final de semana conosco e trazia as meninas. Ela tinha feito uma promessa na nossa igrejinha, por isso vinha nesse período. Mais tarde, elas voltavam em julho para passar as férias. Tínhamos a mesma idade, Lorena e eu. Luísa era um ano mais nova que nós. Percebi que as meninas estavam diferentes, debochadas, quase que desrespeitosas. E eu, que estava ansiosa para lhes contar sobre Otávio, resolvi ficar de boca fechada. Levei-as para o quarto de hóspedes e ficamos ali conversando até a hora do almoço. Elas falavam sobre seus gigantes, o quanto gostavam de frequentar festinhas e barzinhos, dos rapazes que haviam beijado, enfim. E eu fazia um esforço gigantesco para não revirar os olhos e rir de tudo aquilo. Minha mãe nos chamou para almoçar e descemos animadas, sem interromper a conversa. Na mesa, falamos de tudo, e o assunto Quaresma veio à baila, já que era esse o motivo da vinda delas à nossa cidade. Minha mãe olhou para minha tia e perguntou: Regina, sua promessa de assistir à missa aqui na nossa igreja durante a Quaresma é perene? Oh, sim, eu alcancei a graça que pedi, e enquanto viver vou cumprir. Você lembra? Aquele cão negro enorme estava de pé sobre duas patas olhando para nós e veio na nossa direção caminhando como uma pessoa. Eu gritei por São Francisco e fiz a promessa que cumpro até hoje, pois ele nos livrou daquele monstro. Eu olhei para meus pais e vi no rosto deles a tentativa de segurar o riso. O que minha tia ignorava era que o monstro era meu pai, que na época estava cortejando minha mãe e já tinha lhe contado de que era lobisomem. Foi difícil não cair na gargalhada, mas esse assunto provocou minhas primas que se intrometeram na conversa. Mamãe jura que o bicho era um lobisomem, disse Lorena. Nós não acreditamos nessas idiotices de gente velha. Isso é crendice de povo analfabeto, respondeu Luzia. Eu senti meu peito roncar sob o som de um tornado se formando na garganta. Estavam precisando de um bom susto, pensei. O dia demorou para passar de tão ansiosa que eu estava. Quando finalmente caiu a noite, fiquei conversando com elas até às 23 horas, mais ou menos. Aí pedi licença para ir dormir e me tranquei no meu quarto, esperando a madrugada. Então me transformei. Pulei a janela e fui para a frente da janela do quarto delas, que dava para a varanda. Passei as garras sobre a madeira e agucei os ouvidos. Elas acordaram. O que foi isso? Você ouviu? E antes que pudessem correr para o quarto de sua mãe, dei um puxão na janela que abriu de par em par e saltei para dentro. Rosnando e me debatendo, ficando em pé, joguei a cabeça para trás e uivei longamente. Lorena gritava em plenos pulmões e Luzia acabou desmaiando. Com um formidável salto, saí do quarto rumo à mata em frente à casa e voltei pelos fundos de Almana. Entrei pela cozinha, corri a escada acima para ver o que tinha acontecido. Lorena só conseguia balbuciar. Bicho louco! Eu vi, eu vi! Minha mãe me fulminou com os olhos, me fazendo apertar os lábios para não cair na gargalhada. Reanimar a Luzia, que olhava para tudo que é lado, tentando se localizar. Ninguém mais dormiu naquela noite. No ano seguinte, quando vieram novamente, as duas rebeldes fizeram questão de assistir à missa, coisa que já não faziam antes do susto, e já não tinham tanta vontade de frequentar bares e baladas. Minha mãe, vendo o resultado,
de tudo, me confidenciou. Quem diria que um lobisomem colocaria juízo na cabeça dessas duas? Sinceramente, por mais lobisomens assim. O caso Roma Santa, o lobisomem de Alris. Hoje vamos falar de um caso registrado como verídico, de um ataque de lobisomem. Em 1809, uma menina nascera na Galícia, Espanha. Os pais a batizaram com o nome de Manuela Roma Santa. Enquanto a menina cresce, visivelmente todos notam uma mudança no corpo da menina. Aos poucos, ela vai tomando um aspecto masculino, de tal maneira que, ao ser crismada, a igreja se vê forçada a crismar a menina como menino, mudando o nome de Manuela Roma Santa para Manuel Branco Roma Santa. A história não nos fornece explicações sobre os motivos precisos desse acontecimento, mas acredita-se que Manuela Roma Santa era hermafrodita. Assim, o jovem Manuel, assistido pela igreja, estudou, tomou profissão e até se casou. Mas na fase adulta sua aparência era bem delicada, mas parecia um homem mais afeminado, que, de certa forma, o ajudou em sua profissão de alfaiate. Sua esposa viria a falecer em 1833, estabilizando Manuel Roma Santa. Ele então muda de profissão e passa a ser vendedor de cosméticos, passando a maior parte do tempo viajando, cruzando grandes florestas sozinhos, ora em Portugal, ora na Espanha. As pessoas gostavam dele, ele é delicado no jeito de fala, não mete medo em ninguém, é um bom sujeito e um bom cristão. Ninguém desconfiava de nada. Entretanto, 20 anos depois, investigações sobre crimes brutais levaram ao seu rastro e, finalmente, ele é capturado na cidade de Toledo. Roma Santa é acusado de 4 mortes brutais, sendo de 2 mulheres e 2 crianças. Assim, o caso Roma Santa foi oficialmente aberto para julgamento com o número de processo 01778. Caso Roma Santa, e para o espanto de todos, Roma Santa resolveu contar tudo sem esconder nada de ninguém. Ele assume os assassinatos, no qual for acusado, e assume outros 9, mas que as vítimas foram esquartejadas e devoradas por lobos. Ele revela que não foram lobos, e sim ele mesmo que as devorou por ser um lobisomem, com a ajuda de seu amigo Antônio, que por sua vez era um lobo, mas não um simples lobo, mas sim o diabo em forma de lobo. Assim revela Roma Santa que seu amigo Antônio era um humano, mas um diabo em forma de lobo, que propôs-lhe uma troca na lua cheia. Roma Santa se transformaria em lobo e o lobo se transformaria em Antônio, um homem sedutor. Roma Santa, ao se transformar em lobisomem, saía para matar, e o lobo, ao se transformar em Antônio, saía para namorar e engravidar todas as jovens que ele pudesse encontrar pelo caminho. Apesar de Roma Santa contar tudo em detalhes para as autoridades locais, eles não entenderam quem era esse Antônio, mesmo quando Roma Santa explicou se tratar de um elfo, de um elemental ou algo do gênero. Roma Santa foi condenado à morte, mas a defesa trabalhou em seu nome e reverteu o veredito para prisão perpétua. Mais tarde, Roma Santa foi absolvido de seus crimes. Roma Santa foi absolvido de seus crimes por insanidade, com um documento assinado pela própria rainha. Mais uma vez, ele mudou o nome e viveu em algum lugar, em liberdade, sem que ninguém soubesse quem ele havia sido. Dizem que ele morreu velho na ilha de Celta. A todos que ficaram por aqui, meu muito obrigado. Aqueles que gostaram, se inscrevam no canal, deem um like, deixem seu like e comentem. E a todos, uma excelente semana. E até a próxima.